Bom dia. Todo mundo bem? Graças a Deus. Então, estamos aqui mais uma vez, né? Nessa manhã gostosa, fresquinha, né? Chuvinha mansa. E a gente vem aqui novamente em busca de mais conhecimento, né? E hoje o tema é aquele: não vim trazer a paz, mas a espada. E a nossa expositora é a Luciene, que vai trazer para a gente esse tema. Então, nós vamos pedir que quem tiver aí com o telefone ainda não desligado, desligar ou colocar no silencioso, só para a gente manter essa harmonia que a espiritualidade prepara para a gente nessa manhã. E vamos para a prece inicial. Vamos elevar nossos pensamentos em agradecimento a Deus Todo-Poderoso, que permitiu que a gente pudesse escolher estar aqui mais uma vez. E que a gente possa estar abertos, né, ao conhecimento, ao entendimento. E como disse a música no início, Senhor, eu estou aqui. Então, que a gente se coloque nesse momento, nesse local, e que a gente absorva todas essas energias salutares que emanam do ambiente. Agradecendo também, Senhor, pela nossa família, esse núcleo de aprendizado, essas pessoas que fazem com que a gente seja melhor a cada dia, onde a gente pode exercer o nosso amor e aprender, né, com cada um, respeitando a individualidade e a diferença de cada um. Que a força, ela se emana de Deus. Então, que a gente, colhendo essas energias, a gente possa se fortalecer para as nossas lutas diárias. E nós agradecemos a Deus por tudo que recebemos, pelas bênçãos, por tudo que recebemos e que nem sabemos, por nos manter firmes, de pé nessa caminhada. Que assim seja. Que assim seja. Com a palavra, Luciene. Obrigada. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Miramês. Alguém aqui na Casa Espírita pela primeira vez? Não? Sejam muito bem-vindos. Eu rogo a Deus, rogo a Jesus, a espiritualidade amiga, que possa nos amparar, para que a gente possa aqui juntos realizar um estudo que seja agregador para todos nós, né? Que possamos compreender a palavra do Cristo, trazê-la para a nossa vivência, para o nosso dia a dia, porque é aí que está a receita do bolo. Que possamos, através das palavras de Jesus, realinhar as nossas metas, o nosso caminho, né? E nos encaminhar para Deus, porque somos todos criados para sermos felizes. Então precisamos aí entender as nossas escolhas e trazer Deus como a luz dos nossos caminhos. Dessa forma, nós vamos estar compreendendo e ouvindo o Deus que está em nós, porque Jesus mesmo disse que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Que Deus possa abençoar a todos aqui, a cada um de nós, e também aqueles que aqui não puderam estar por qualquer motivo, que possa estar no lar de cada um, acolhendo e abençoando. Que assim seja. Então, o tema de hoje é um tema muito interessante. Não vim trazer a paz, mas a espada. A origem, né, desse tema está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34, onde Jesus diz: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada.
Quando a gente pega dentro da doutrina para estudar esse tema, está no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o título desse capítulo é Estranha Moral. Por quê? Quando a gente olha esse tema, né, essa passagem, a gente pensa, meu Deus, mas Jesus disse isso, que veio trazer a espada, né? Quando a gente volta lá atrás, que a gente olha lá na época do costume dos fariseus, a espada falava de divisão, de separação. E quando a gente lê de forma literal, ainda é pior, porque a gente pensa em morte, né? A espada está ligada a duelo, à morte. Mas porque Jesus fala que veio trazer a morte, a divisão, a separação. E aí a gente precisa começar a estudar o Evangelho não da forma literal, mas entender que ele foi escrito com muita sabedoria. Mas lá atrás era um outro povo, era uma outra época, eram outros costumes. E esse dizer, ele foi traduzido, ele foi trazido para outras línguas, onde às vezes as expressões não encontravam traduções coerentes. Então não trazia exatamente aquilo que Jesus queria nos trazer naquela época. Então nos traz a confusão. Por isso, a necessidade de que o estudo do Evangelho, que é a nossa receita de bolo para a felicidade, seja estudada não de forma literal, mas compreendendo todas as nuances da época, do contexto, do povo, e principalmente confiando em quem é Jesus. Porque ele não foi, ele ainda é e será sempre. Então, qual que era a personalidade dele? E o que ele queria nos trazer? Então, quando a gente vê isso, a gente começa então a entender a mensagem dele. Então, nós temos lá no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 9, aí nos traz a parte do Evangelho que nos diz: não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. São Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 36. Então a gente olha, né, imagina tudo aquilo que Jesus sempre nos trouxe, quando a gente vê nele a referência de bondade, de amor, e a gente fala, mas como que ele fala isso? Vai separar a mãe do filho, né? Vai separar ali a sogra da nora, o homem terá dentro da própria casa os seus inimigos, como que pode ser isso? Eita, peraí. Ainda, né, no item 10, ele fala: vim lançar fogo à terra, e o que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com o batismo, e quando me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer a paz à terra? Não, eu vos afirmo ao contrário, vim trazer a divisão, pois doravante, se acharem em uma casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. E essa passagem já está no livro de outro evangelista, que é de São Lucas, capítulo 12, versículo 49 a 53. Então, nós precisamos entender melhor o que Jesus nos traz, né? A doutrina vem nos ensinar isso. Jesus veio, nos trouxe o exemplo, nos trouxe as referências, e a doutrina vem nos auxiliar a entender, né, aquela luz que sai de dentro, né, ali do candelabro e expande a luz para todo mundo, para que a gente possa ter esse entendimento. Por que dessa divisão? Por que Jesus diz que vem trazer essa divisão? Aí nós temos lá em João, capítulo 14, versículo 27, uma outra fala de Jesus sobre a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turve o vosso coração e nem se atemorize. Aí a gente fala, bom, aqui é Jesus mesmo. Esse é Jesus, esse é o Jesus que eu conheço, né? Que ele vem nos falar de paz, vem nos trazer, vem nos fortalecer, né?
Então, por que Jesus ia falar isso, dessa divisão? A gente volta lá atrás e a gente vê, por exemplo, na época de Jesus mesmo, o exemplo dele foi só de amor, mas teve quem se colocou contra, teve uma divisão, teve uma espada, né? Teve a cruz, que é o formato da espada, olha isso, uma divisão, né? Uma divisão de opiniões, de caminhos, né? Algumas pessoas queriam sentir Jesus em si, sentiam que ele trazia uma paz, que ele trazia uma harmonia, um sentimento de amor. Outras viam o interesse à frente, então entendiam que valorizar a palavra dele ia perturbar o interesse delas, os ganhos, o poder, né? E aí a gente vê que às vezes as pessoas não queriam, não estavam interessadas em compreender a palavra de Jesus, e daí vem essa divisão, essa espada, essa cruz, né? Onde aí Jesus foi colocado por nós. Por quê? Pela nossa falta de compreensão do que ele dizia, ou pela nossa falta de interesse em compreender o que ele trazia. Então é essa a divisão que ele fala, porque dentro de uma mesma casa nós vamos ter isso, nós vamos ter interesses diferentes, nós somos espíritos distintos, somos espíritos, né? Dentro de uma mesma casa nós temos nossos compromissos, no nosso lar nós temos os nossos compromissos com os nossos pais, com os nossos filhos, com o nosso esposo, esposa, sogro. Nada é por acaso, nada é por acaso. Nós temos os nossos compromissos. Então, só que ali vai ter interesses diferentes, né? Um pode estar muito interessado na sua elevação espiritual, em estar mais próximo de Deus, o outro ainda não está nesse patamar. Vai estar em algum momento, vai estar, mas ainda não está. E aí a gente faz o quê? Né? A gente precisa de muita compreensão. A gente precisa desenvolver esse ensinamento de Jesus em nós, para que essa divisão não seja tácita, seja apenas na forma de pensar, ela não seja tácita. Então você vai para lá que eu vou para cá. Não quero mais saber porque eu estou querendo me elevar, você está querendo ir para outro rumo. Aí entra o ensinamento do amor, aí entra o ensinamento da tolerância, da compreensão. Hoje a gente pode estar aqui, graças a Deus, todo mundo junto, buscando os ensinamentos de Jesus, buscando nos melhorar enquanto pessoas. Mas e lá atrás? Será que a gente também não estava nesse interesse aí, do que nos trazia vantagens, né? Do que nos elevava financeiramente ou o poder? Nós tivemos muitos exemplos disso. A gente estuda lá atrás, nós vemos muita parte dos fariseus, né, com as vestes ornadas ali com ouro, escrito palavras das escrituras, e isso trazia a eles confiabilidade. As pessoas olhavam e falavam: nossa, mas olha ali, até as escrituras estão ali grafadas em suas roupas a ouro. Deus confiou a eles isso. Mas era isso que eles buscavam, essa admiração, esse poder, né? E nem sempre, que isso nem tudo é regra, né? É todo mundo, mas nem sempre cumpriam o que estava nas escrituras. E ainda hoje nós temos muito do fariseu em nós. Quantos de nós ainda muitas vezes faz isso? E é esse o trabalho que a gente precisa fazer, é isso que a gente vem buscar aqui na casa, né? É orientação, é força, é serenidade, é coragem, para a gente se melhorar, porque a gente melhora a nós mesmos, a gente não melhora o outro. A gente pode até auxiliar pelo nosso exemplo, mas a gente não muda ninguém. Então a gente busca a nossa melhoria, né? Depois eu vi aqui um livro, inclusive, gente, que confesso, eu nunca tinha lido e me apaixonei, já quero ele, já vou levar ele hoje para mim, que é o Consolador. Eu fazendo estudos sobre esse tema, e lá eu achei várias partes que eu amei, mas o que faz parte do nosso estudo hoje fala isso. Qual o espírito destas letras? Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas do homem, mas a centelha de luz para que a criatura humana se iluminasse para os planos de vida. Olha isso. Olha que coisa mais linda. Ele não veio dar batidinha nas nossas costas, não. Ele nos amou. Mas amar não é ser condescendente com os erros de quem a gente ama. Amar é auxiliar, é compreender, é respeitar, mas não é ser condescendente
com esses erros. Não é seguir os passos se eu não concordo, se eu entendo que aquela pessoa não está seguindo os passos que eu quero, e aí vem a divisão. Então eu vou buscar seguir o meu caminho. Em algum momento que essa pessoa precisar, minha mão está aqui, eu estou aqui. Então vai ter uma divisão, mas não vai ser uma divisão tácita. É uma divisão de opiniões, uma divisão de caminhos, mas que em algum momento com certeza nós vamos nos encontrar, porque Deus me ama tanto quanto ama Ele, tanto quanto ama o outro, e a gente vai para o mesmo caminho, somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. E a lição sublime do Cristo ainda e sempre pode ser reconhecida como uma espada renovadora, com a qual deve o homem lutar consigo mesmo, extirpando os velhos inimigos do seu coração, sempre capitaneados pela ignorância e pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. Olha aí outra forma da gente ver essa espada, né? Não mais aí às vezes como uma divisão, mas como uma ferramenta renovadora para a gente trabalhar as nossas dificuldades, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa falta de compreensão para com o nosso próximo, né? Eu já ouvi aqui nessa casa, Deus ama cada um de nós da mesma forma que ama aquele que está lá fora matando, roubando, porque Ele sabe das nossas pequenezas, Ele sabe das nossas fragilidades, Ele não se agasta com isso. É uma coisa que eu achei muito lindo. Ele não precisa nos perdoar porque Ele não se magoou conosco. Ele sabe das nossas limitações, das nossas dificuldades. Ele não quer que a gente suba de 10 degraus num pulo. Ele quer que a gente suba um de cada vez. E Ele vibra com essas conquistas. Aí sim Ele fica feliz. E Ele sabe do potencial de cada um de nós. Ele sabe o que pega para cada um de nós, o que é mais difícil para cada um de nós. Ele tem isso no coração dele. E aí, por isso, ele não se agasta. Ele fala, gente, coitado, meu filhinho ali está num momento difícil, mas ele vai superar porque eu coloquei isso, eu estou lá dentro dele, ele vai me achar. Em algum momento, ele vai olhar para mim. Ele vai olhar para dentro de si e vai se achar. E vai conseguir superar essa dor, vai conseguir superar essa dificuldade. E aí, sim, ele vai conseguir se aproximar mais de mim. Ele vai estar aqui, perto do meu coração. E é isso que Deus traz pra gente, né? Esse afago. Ainda nesse livro, gente, maravilhoso. Na pergunta 305, a afirmativa do mestre: por que eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra? Como deve ser compreendida em espírito e verdade? Seria absurdo admitir que o Senhor viesse estabelecer a perturbação no sagrado instituto da família humana, nas suas elevadas expressões afetivas, mas sim que os seus ensinamentos consoladores seriam o fermento divino das opiniões, estabelecendo os movimentos naturais das ideias renovadoras, fazendo luz no íntimo de cada um de nós, pelo esforço próprio para a felicidade de todos os corações. Né? Em algum momento a gente lê ali um texto, a gente se emociona, a gente se propõe renovação, a gente se propõe melhoria, e às vezes tem alguém tão próximo e a gente sofre, porque a gente quer que ele melhore também, a gente tem urgência na melhoria dele, porque não, eu gosto dele, eu quero que ele seja feliz, mas ele tem o tempo dele. E aí, gente, é essa espada que a gente precisa não lutar, não embanhá-la e sair lutando contra os outros, mas lutar a favor de cada um e a favor de nós. Porque assim como Jesus foi nosso exemplo, baseado na verdade, baseado na construção sobre a pedra, cada construção que a gente fizer com essa fortaleza, nós vamos influenciar outras pessoas, nós vamos trazer luz a outras pessoas. E aí, qual que é o nosso primeiro alvo? Qual que é o nosso primeiro público? É a nossa família, quem está perto de nós, né? É quem Deus colocou conosco estrategicamente, não foi por acaso. A gente precisa sempre lembrar disso. Não tem ninguém com a gente por acaso, não foi acidente. Nossa, mas a pessoa, meu Deus, essa pessoa é muito chata, muito difícil. Não era para estar, era para estar ali sim. Por algum motivo, seja para nos ensinar, seja para aprender conosco, seja para trocar essas informações aí, né? Porque a gente aprende, né? A gente vê uma pessoa difícil, a gente tem que tentar, às vezes até quando é um marido ou coisa assim, mas quando é um filho,
Você não fala, não, pega as coisas e vai embora, não quer mais saber de você. Não, a gente vai se desdobrando, a gente vai aprendendo para tentar lidar com essas dificuldades desse filho. E a gente aprende. A gente trabalha ali o nosso orgulho, a gente trabalha o nosso egoísmo. Por quê? Porque o nosso filho, a gente pensa, meu Deus, o Senhor confiou em mim para eu cuidar desse seu filho que agora é meu. Não posso simplesmente dizer para ele, não, você é chato, você é difícil, vai embora. Eu vou precisar me adequar. Eu vou precisar trabalhar as minhas dificuldades. Eu vou precisar trabalhar as minhas limitações. Então não foi acaso. Se eu tenho limitações a ser trabalhadas, então está aí a resposta. Né? Então eu não posso deixar que essa espada atue como um divisor, como uma separação definitiva. Mas também eu não vou passar a agir como aquela pessoa com quem eu não concordo da atitude para manter a união. Então entra o amor, o respeito, a compreensão, a tolerância. Né? Para que essa espada ela seja como eles trouxeram aqui para a gente, né? Que seja esse fermento para que a gente possa se renovar a cada dia e não algo que traga rancor, que traga essa divisão que é baseada no não amar, no não estar próximo, no não compartilhar, né? Kardec, ele nos traz também no capítulo 23, será possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, haja dito, não vim trazer a paz, mas a espada, vim separar do pai o filho, do esposo a esposa, vim lançar fogo à terra, e tenho pressa que ele se acenda? Olha, Kardec, ele... Será possível? Então, ele nos convida a analisar. Não estarão essas palavras em contradição flagrante com os ensinos de Jesus? É o que eu falei. Estranha moral, será mesmo que Jesus disse isso? Não. Aí ele nos responde, não há contradição nessas palavras que dão em verdade testemunho de sua alta sabedoria. Quando Jesus declara, não acrediteis que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este. Não acrediteis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo em pretexto o meu nome. Porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. Olha isso. Então aqui ele vem dizer, não, ele falou isso mesmo. Mas o detalhe é, como que eu compreendi isso? Como eu entendi essa mensagem do Cristo? Né? Se eu for levar de forma literal, eu vou falar, meu Deus, Jesus tinha dupla personalidade? Como que é isso? Né? Mas não é a forma literal. E eu estou aprendendo muito isso, gente, essa análise, num curso que eu faço aos domingos aqui, que chama Evangelho Redivivo. O estudo do Evangelho não da forma literal, mas adequando ao tempo, aos costumes daquele povo. E como eu disse, nunca perdendo de vista quem é Jesus. Nunca perdendo de vista esse Espírito maravilhoso que se doou para nós, para nos ensinar, para nos guiar, para ser o governador do nosso planeta. Então, às vezes a gente realmente, é o que eu disse, a gente não quer compreender a mensagem de Deus. Às vezes a gente, naquele momento, a gente está interessado em outra coisa, está mais preocupado com a vida, né, com o mundo físico, com a impressão dos outros sobre nós, com os acúmulos, enfim, com várias coisas. Mas cada um de nós vai ter um momento. Nós vamos ter o nosso momento de chegar mais próximos de Deus. Se não for agora, vai ser daqui a pouco. Mas vamos ter. Né? Somos todos aqui trabalhadores da última hora, né? Então temos aí a oportunidade ainda de trabalhar na vinha do Senhor, e a gente pode fazer esse trabalho de uma forma maravilhosa. E a doutrina vem nos dar esse suporte, vem nos orientar, vem clarear os nossos caminhos para que a gente seja guiado da melhor forma, para que a gente compreenda, não ande às cegas, mas que a gente compreenda por onde a gente está indo. Toda ideia nova forçosamente encontra oposição, e nenhuma há que se implante sem lutas.
Ora, nesses casos a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque, porquanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que fere. Se for notoriamente falsa, se a julgam isenta de consequências, ninguém alarma, né? Ninguém dá atenção, se vê que é uma bobagem, que não vai impactar no ganho de alguém, ninguém se alarma, ninguém dá importância, e aquilo acaba que se perde no caminho. Deixam-no todos passar, certos de que lhe falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se assenta em sólida base, se lhes prevê em futuro, um secreto pressentimento adverte, e os seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem das coisas cuja manutenção se empenham, atiram-se então contra ela e contra os seus adeptos. Né? Então está aí mais uma personificação dessa espada. Então Jesus trouxe uma doutrina grandiosa, um ensinamento maravilhoso e que muda muito os rumos das coisas, né? Muda quando a gente resolve ouvir o Deus que está dentro de nós, nossa vida toma rumos diferentes e que às vezes não agrada as pessoas. Quando a gente resolve pensar por nós mesmos, né? Quando a gente resolve amar de forma indistinta, de forma, não deveria, mas algumas pessoas ainda se sentem prejudicadas no seu ego, né? na sua percepção. E aí é onde as coisas, às vezes, acontece essa situação da espada, acontece essa situação do contraditório, das pessoas outras pessoas que entram tentando te convencer do que é diferente, de que você está perdendo tempo com aquilo, que aquilo que você está fazendo não é inteligente. Só que Deus, quando Ele nos fala, gente, Ele está em nós, está no nosso coração. Então, quando Ele nos fala e a gente para ouvir, é difícil voltar atrás e fechar os ouvidos. É difícil a gente, como falava antigamente, fazer ouvidos moucos, porque aí a gente já começa a sentir aquela paz que só Ele traz. Começa a sentir aquela luz que só Ele dá. É difícil. Aí as pessoas falam, não, mas você é muito bobo, aí você dá risada. Eu adoro ser bobo. Porque é muito bom estar em Deus, é muito bom estar com Deus. E aí a gente quer melhorar. E a gente procura esses caminhos para melhorar. Né? Então, é uma bênção muito grande a gente poder conhecer. E aí a gente entende por que Jesus já trazia isso. Naquela época já existia essa espada divisora. Naquela época já existia essa controvérsia entre um povo e outro, entre escolhas. Nós temos num livro, se eu não me engano, há 2000 anos atrás, né? A esposa de uma pessoa lá, de um romano de alta categoria, que é o ponto central da história, que ela escolheu seguir a Jesus. Ela já cativa para ser jogada aos leões, ela tirou ali um cordão dela, onde deixava claro que ela era da alta hierarquia, que nesse caso pouparia a vida dela. Ela colocou no pescoço da empregada dela, e ela aceitou se jogar para os leões de uma forma muito tranquila, porque ela estava com Deus, ela estava com Cristo. Nada mais perturbava ela. Então ela queria poupar a vida daquela moça, até porque iria cuidar dos filhos dela, que já era quem estava cuidando, né? Ela tinha sido proibida de estar próxima dos filhos. E aí ela foi jogada aos leões. No momento em que o esposo dela descobre que ela não era culpada dos crimes que ele imaginava que era, ele a vê sendo atirada aos leões. E ela calma, tranquila, serena, porque estava em Deus, estava com Deus. Cansados, afinal, de um combate sem resultado que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias, reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se porão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Então Kardec arremata essa parte para a gente,
validando que todos nós vamos por esse caminho, sim. Todos nós somos criados para sermos felizes. Isso não tem negociação, e isso é muito bom. O que pode acontecer aí nesse trajeto, né, nesse caminho, é que a gente pode atrasar a nossa caminhada, né, nos travando muito pela espada e utilizando ela muito como divisor, como separação. E Jesus, apesar dele ter dito dessa espada que ia separar, né, o pai do filho, a sogra da nora, ele nos ensina a amar o próximo. Então, se a gente ama, essa separação não vai ser uma separação, né, uma separação real. É uma separação de ideais, de foco, nesse momento, porque aquela outra pessoa, ela vai vir para o nosso foco, é importante a gente lembrar sempre disso. A paz do mundo. Lá atrás, quando eu coloquei para vocês aquela outra parte do Evangelho, Jesus fala, eu vos dou a paz, mas não a paz do mundo, né? O que a gente vê como a paz do mundo? Focada no ambiente externo e no progresso material. Depende de fatores transitórios, dinheiro, status, saúde física, e tudo isso é facilmente abalado por crises, conflitos e desilusões, né? Então, hoje a pessoa tem dinheiro, amanhã não tem. Tem pessoas que se suicidam por causa, né, dessa situação. Às vezes está vivendo um casamento feliz, de repente por algum momento aquilo desanda e a pessoa também se sente desolada e aí aquilo tudo abala a sua paz. Mas essa é a paz do mundo, né? A paz de Jesus é baseada nos ensinamentos do Evangelho. Ela não nos isenta das nossas dores, das nossas provas, mas ela nos dá serenidade para enfrentar. É isso que o Evangelho vem nos trazer. É a paz da consciência tranquila, fruto da caridade e do amor ao próximo. Essa é a paz que Jesus nos traz. Se a gente segue os ensinamentos dele, é essa a paz que a gente vai ter, que não está relacionada com aquela situação da espada, mas que nos ajuda a superar essa divisão da espada, né? A gente está tranquilo com as nossas escolhas, com o caminho que nós escolhemos, com o que a gente fez pelo outro. Ah, mas o meu filho, ele escolheu seguir uma situação que eu não aprovo, mas eu, enquanto mãe, fiz o melhor. E lá na frente, quando ele se vê perdido, ele vai lembrar do que a mãe disse, dos ensinamentos que a mãe trouxe ou que o pai trouxe, da direção que essas pessoas deram à vida dele. Então você vai ter sim atuado, você vai ter sim cumprido o seu papel. Porque a gente sabe que cada um é um espírito, tem sua história, tem as suas necessidades, tem os seus débitos, né? Tem os seus bônus hora, mas a gente consegue atuar até a página 2, e a gente tem que atuar, a gente precisa atuar, e o primeiro é o exemplo, são as nossas escolhas. Sempre, sempre eu falo isso, porque lá na frente, em algum momento, meu pai era uma pessoa de muita fé, católico, mas sempre de muita fé e uma crença muito forte, uma fé muito forte. Hoje, eu e minha irmã, que está aqui hoje comigo, nós somos espíritas, nós abraçamos essa doutrina e ela me trouxe, eu sou muito grata por isso. E aí a gente fica muito feliz de estar por aqui. Mas o que nos guiou por aqui tudo foi a fé que ele nos ensinou, porque antes de tudo ele era cristão. Ele tinha fé em Deus, ele acreditava naquilo que Cristo trouxe e ele nos incutiu isso. Então, quando a gente buscou um outro caminho, podia ser qualquer caminho, mas não podia ser um caminho que não tivesse Deus. Não podia ser um caminho que Jesus não estivesse presente. Não podia ser. Vocês me desculpem que eu me emociono sempre que eu falo do meu pai. Então, por isso que eu acho que qualquer coisa que a gente faça, a gente pode achar que o filho não vai ouvir, que o filho não vai seguir, que o esposo não vai entender, que a esposa não vai querer, mas a gente compreende, se a gente for pensar ali com o coração, que em algum momento ele vai precisar, porque vai. E ele vai lembrar daquilo que você ensinou, porque tudo que a gente vive na nossa infância, a gente traz com a gente. Ele vai lembrar lá na frente o que a gente trouxe para a vida dele, né? E isso é que é importante.
Aí eu falei para vocês aqui do Evangelho Rede Vivo, eu trouxe muito do estudo do Evangelho Rede Vivo para esse estudo de hoje, tá? A despeito da necessidade de conhecer, meditar, sentir e vivenciar a mensagem do Cristo, ainda estamos muito distantes de absorver, na sua integralidade, a grande mensagem do Evangelho. Gente, isso é importantíssimo. Conhecer, meditar, sentir e vivenciar. É em etapas. Porque você não consegue vivenciar aquilo que você não conhece. Você pode até ler ali, nossa, é bonitinho eu fazer tal coisa, porque é uma regra de etiqueta. Mas se você não internalizar aquilo, se você não achar que aquilo é importante para você, se você não vê sentido, em algum momento a máscara cai. Então, por isso, conhecer. E conhecer de verdade, na íntegra. Conhecer, não na literalidade, como eu falei mais cedo. Meditar, pensar, porque isso a doutrina espírita nos convida a pensar, a estudar, a compreender. Ela não nos fala, vai lá e faz dessa forma. Ela nos convida a estudar, né? A construir a nossa fé em bases sólidas, verdadeiras. Sentir, descobrir esse Deus que está dentro de nós, né? Jesus nos disse isso, que o reino dos céus está dentro de nós. Sentir isso de verdade, encontrar isso dentro de nós e vivenciar. Aí sim, né? Aí seremos então talvez o modelo para alguém, o exemplo para alguém. Quem sabe alguém olha e fala, nossa, quanta paz essa pessoa traz, eu quero isso para mim. Eu quero ter essa paz comigo. Então, é só aí. Mas não dá pulos, a vida não dá saltos. São passos que a gente tem que estar disposto a dar. Um de cada vez. Mas a gente tem que estar disposto. Eu vinha para cá agora no Uber e a menina falou, nossa, mas é muito difícil, né? Seguir a palavra de Deus. E eu me lembrei do Marcelino, das palestras que eu ouvia dele aqui na casa, e ele falava, não é difícil, é trabalhoso. Dá trabalho, não é difícil. Então a gente precisa fazer escolha, a gente precisa se propor a fazer aquilo. Vai dar trabalho, sim, vai dar trabalho, porque a gente vai ter que mudar coisas enraizadas ali na gente, né? Vícios, manias, abrir mão de certas facilidades, né? Que a princípio nos parece isso, algumas facilidades, mas a gente consegue. O primeiro passo é querer. Né? Querer deixar um vício, querer deixar uma mania, querer deixar uma facilidade, é querer. E aí a gente vai começando a buscar os caminhos. Sempre lembrando, gente, uma coisa que me emociona demais. Sempre que eu lembro quando Jesus disse, eu estarei convosco até o fim dos tempos. É uma coisa que me emociona muito, porque eu tenho essa certeza, eu sinto isso. Então a gente não está sozinho nunca, não é só os espíritos que estão ali no nosso derredor nos acompanhando, que já é muita coisa, né? Porque nós temos ali nossos mentores, né? Nosso anjo da guarda. Mas Jesus está conosco o tempo todo, até o fim dos tempos. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Então, é mais digamos aí, que é uma vitamina, né? Um energético para a gente empreender essa caminhada que a gente precisa, que cada um de nós precisa. Qual que é a caminhada que eu preciso fazer? Eu quero fazer. Vai ser trabalhoso, mas eu vou fazer, né? E aí, gente, eu vou trazer para vocês uma leitura que eu trouxe aqui, muito interessante, depois a gente vai comentar mais um pouco, que eu achei muito, muito valiosa sobre esse tema. Para a gente abordar mais um pouco esse tema, que ele é muito extenso, ele é muito interessante. O livro é de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. A leitura é a 104. Ela se chama A Espada Simbólica. Não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus, Mateus, capítulo 10, versículo 34. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante estas afirmativas do Mestre Divino,
Porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Essa é a paz que a gente imagina, né? Aquela paz que a gente não precisa fazer nada. A gente está trabalhando, está ganhando nosso dinheiro, está com saúde, né? Aí a gente fica pedindo a Deus que quando a gente quer emagrecer, que a gente emagreça automático, a gente não quer, às vezes, né, cortar ali uma alimentação, a gente não quer fazer uma atividade física. Aí a gente está com problema de saúde, a gente fala, meu Deus, mas por que eu vim com esse problema de saúde? Tem tanta gente aí com saúde, mas aí a gente não quer tratar, a gente não quer ir no médico, porque médico quer encher a gente de remédio, a gente não quer fazer aquela dieta que vai melhorar a nossa diabetes, que vai cuidar da nossa pressão alta, a gente não quer, porque é trabalhoso. Né? Não é porque é difícil, não é porque é trabalhoso, dá trabalho, a gente tem que abrir mão de vícios, de costumes anteriores. A gente não quer. A gente quer tudo fácil e essa é a paz que a gente quer. Não, eu vou ter paz, né, quando eu tiver toda a saúde, eu vou ter paz quando meus filhos estiverem todos bem formados, ganhando muito dinheiro, tranquilos, e eu estiver ali também na minha tranquilidade, aí eu terei paz. Né? E não é isso que Jesus nos traz. A paz que ele quer nos deixar, que Ele quer que a gente traga conosco, não é essa. Isso aí são os percalços da vida que a gente precisa vivenciar e que a gente precisa aprender, a gente precisa tirar aprendizado desses tropeços, dessas situações, como eu falei para vocês antes, né, aquele filho trabalhoso, a gente vai aprender, porque a gente vai ter que, o nosso amor vai ter que ser maior do que a nossa dificuldade. A nossa compreensão vai ter que ser maior do que a nossa vontade de ter essa paz mundana, a paz do sossego, né? A paz que não enobrece, mas que empobrece. Então nós vamos ter que sair da nossa zona de conforto. E é assim que a gente cresce em todos os aspectos, mas aqui a gente está falando dos olhos de Deus. Né? Se você está numa empresa, está lá, faz o mesmo serviço todos os dias, aí um dia trazem uma coisa diferente para você. Ah, meu Deus do céu, aí, tava quieta no meu canto, o que vieram mexer comigo? Mas vai te tirar da zona de conforto e você vai estar se preparando, porque amanhã, se aquela empresa por algum motivo não puder te ter mais ali, você já tem mais uma habilidade para apresentar no seu próximo contratante. Olha isso, é bem isso. É sobre aprender, é sobre melhorar, é sobre crescer. E a gente pode, e tudo isso que a Bíblia nos traz, que a Bíblia nos aplica, a gente consegue aplicar na nossa vida prática também. É a receita de bolo. Jesus nos deu a receita de bolo. A gente é que às vezes não quer usar. A gente quer mudar os ingredientes, a gente quer mudar a temperatura do forno, e aí às vezes o bolo não vai sair tão bom. Né? Então, assim, ele trouxe tudo na medida certa para a gente. Ainda nessa leitura nós temos Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaez. E em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora. A espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente da batalha, sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Olha aí. Ele foi o primeiro a ter que exercer aquela situação trabalhosa. Imagina, um espírito iluminado como o de Jesus vir para um planeta de provas e expiações, o quanto que ele teve que ir ali, trabalhando o seu espírito para chegar até aqui e para a gente ainda muitas vezes jogar pedra. Jesus é todo amor, imagina a dor que é uma pessoa todo amor, de repente as pessoas olharem com a cara feia, né? Cuspirem. Essa é a dor. Eu vou rever esse livro depois, um livro onde diz que se fosse a dor física que fizesse de Jesus um Marte, todo oncológico seria Marte.
porque são dores terríveis. O que fez de Jesus, né, o mártir, o nosso Cristo, foi essa dor da nossa rejeição, né? Ele era um sol dentro de um aquário, mas ainda assim o amor dele, né? E é o que ele fala, foi tão grandioso, tão imenso, tão supremo, que ele ainda olhou e disse: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E é nesse nível que a gente precisa caminhar por esse caminho, né? A gente consegue um dia, não sei quando, chegar lá, nesse amor que perdoa, que nem se agasta, né? Que não se divide, porque ele é incondicional. E para isso a gente precisa seguir esses caminhos que Jesus tão maravilhosamente veio nos trazer, né? Com tanta doçura, com tanto amor e com a certeza de que ele conseguiria, né? Já se passaram de 2000 anos e Jesus está aí vivo para cada um de nós. Tão lindo esse trabalho, tão cheio de amor. Ele era um rapaz que nasceu na estrebaria. E se não fizesse sentido, ele não estaria mais por aqui, como a gente viu ali sobre as coisas que não têm importância, elas somem com o tempo. E também ninguém combate, porque não faz nenhuma diferença para ninguém. Ele foi muito combatido e ele continua aqui conosco. Ele não foi embora. Ele disse que ia permanecer conosco, né? Há quase 20 séculos vive a Terra sob esses impulsos renovadores, e ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado o príncipe da paz. Então agora, gente, nós temos aí uma significação interessante, né? Para não vir trazer a paz, mas a espada, uma espada santificadora. Vamos nos lembrar que a cruz, ela tem o formato da espada, né? E Jesus ali, mais uma vez, e de uma forma muito bonita, ele nos provou o quanto o amor nos torna melhores. Nos provou a redenção pelo amor. Então, agora a gente pode ver essa espada de uma forma diferente, porque a gente já consegue entender que sim, Jesus falou isso, ele é todo bondade, mas ele disse isso. Mas ele não disse que a gente precisa usar essa espada como uma fonte de sangue, de dor. Ele nos ensina a amar. E com isso, a gente vai diminuir essa distância que essa divisão pode causar. Ele nos ensina a respeitar e a compreender que cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu momento. Com isso nós diminuímos mais essa distância dessa espada. E aí a gente desembanha ela para lutar, sim, mas lutar pelo bem comum, pela paz de todos, pela alegria de todos, e lembrando que cada um faz por si. A gente se melhora e a gente pode se impactar na vida de alguém, mas a gente não muda ninguém, né? Deus nos deu livre-arbítrio, então a escolha de melhoria, a escolha de mudança é nossa, é de cada um de nós, né? Sim, na verdade o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesma a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Então, é essa a espada que Jesus nos convida, né? Nos traz. Então, todas essas situações que Jesus nos traz, e tem outras onde Maria procura por ele, né, na festa, ele fala: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E a gente fala: poxa, mas como é que Jesus vai destratar a mãe dele assim? A gente precisa ver o contexto, né? A gente precisa estudar
O estudo é algo muito importante para que a gente entenda tudo que Jesus trouxe para nós. São instruções preciosíssimas, preciosíssimas, gente. E o estudo é isso. Eu levei muito tempo para me agregar a isso, para compreender, e fui dando esses passos lentos, e ainda tem tanto para andar, tanto para aprender, tanto. Então a gente não pode parar. Nós precisamos estar sempre ali atrás dessa renovação dentro de nós, dessa vontade de seguirmos os exemplos do Cristo, de encontrarmos o reino de Deus dentro de nós, travarmos essa luta, né? Desembainharmos essa espada para travarmos essa luta contra nossos vícios, nosso egoísmo, nosso orgulho, porque todos nós ainda trazemos um pouquinho disso em nós, ou muito, e não tem problema, porque cada um no seu tempo. O que a gente não pode é sentar e esperar que isso passe sozinho. Porque também para isso serve o livre-arbítrio, a nossa escolha. O que eu escolho hoje? Eu escolho ficar parado, porque retroceder a gente não vai. A gente pode atrasar a nossa caminhada, mas retroceder, entendo que não. Mas eu posso caminhar a passos, né, lentos, mas precisos, contínuos, e com muita alegria, com a certeza da companhia do Mestre Jesus com cada um de nós, né? E sabendo que cada coisa boa que a gente faz, cada atitude boa que a gente tem, a gente impacta sim na vida de alguém ou de alguéns. Que às vezes a gente acha que o que a gente está fazendo é bobagem, que a outra pessoa não está vendo e que não vai fazer sentido nenhum para ela. Quando ela precisar, ela vai lembrar do exemplo que você deixou. Quando ela precisar, ela vai se lembrar do momento que teve aquela conversa com você, que te viu tomando aquela atitude, que te viu seguindo por aquele caminho e que foi bom, que ela te viu bem, que ela te viu em paz e ela quer aquilo para si. Então você vai sim impactar na vida de alguém, agora ou depois. As escolhas que a gente faz, gente, são importantíssimas, sempre são. Sempre são importantíssimas para a gente, para a nossa renovação, para a nossa melhoria, mas para das pessoas também que estão nos vendo. Sempre somos exemplo para alguém. E sempre teremos os antagonistas, sempre. A espada, a divisão. Mas quando a gente busca Deus dentro de nós mesmos, nós vamos ter a certeza de que nós estamos no caminho certo. Então isso não vai nos desanimar, né? Esses antagonistas não vão nos desanimar, não vão nos desalinhar com o caminho para o Pai. A gente vai sempre buscar a nossa fortaleza aqui, a nossa determinação de seguir esse caminho que nos leva a Deus, né? Então, eu realmente estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu queria saber se algum de vocês ficou com alguma dúvida, alguma coisa que queira colocar, que queira se expressar, trazer alguma narrativa para a gente. Não? Então é isso, gente. Eu agradeço muito a vocês, tá? Por ter me ouvido, por ter acolhido todo esse tema que a gente trouxe. Está tudo baseado nos livros da doutrina, não é uma opinião pessoal, na verdade é um caminho que eu também preciso para mim. Então o que eu trouxe hoje está tudo nos livros, está no Evangelho segundo o Espiritismo, está no Consolador, se tiverem oportunidade, leiam. Lá como o livro dos Espíritos tem muitas perguntas e respostas, mas tudo muito baseado em passagens evangélicas, então traz muita coisa para a gente, muita luz, né? Uma visão bem melhor. E o curso também do Evangelho que eu falei para vocês, quem tiver oportunidade de participar, participe, é muito bom. É muito bom, a gente reúne lá, tá a Tânia aqui também que faz parte comigo lá do estudo, a gente, um versículo ali, um versículo do Evangelho
Vocês não têm noção a quantidade de discussão que gera, de entendimento, visões diferentes, mas não contraditórias, não erradas, mas que se somam. Então, ali, aquele versículo pequenininho que você lê, de repente, você vê o tamanho de tudo aquilo, né? O quão é valiosa a expressão de tudo aquilo que Jesus nos trouxe. É tudo de extrema importância. E quando estudado de uma forma muito adequada, traz uma visão muito diferente para a gente. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja e permaneça com todos vocês. Que o lar de vocês seja abençoado, que vocês tenham um ótimo retorno para casa e que possam guardar consigo aquilo de melhor que absorveram aqui hoje, que conseguiram entender, e sempre lembrando que Jesus estará conosco até o fim dos tempos. Obrigada, gente. Querida. Bom dia a todos e todas. Então, uma alegria mesmo, né? Estarmos aqui nesta manhã, na nossa casa querida. Então, a Luciene, né? Nós agradecemos pela exposição, trouxe muito para nós, né? A importância de trazer, né? Jesus para nossas vidas, que é o propósito maior da doutrina espírita, né? A aplicação do Evangelho. E a doutrina iluminando esses ensinamentos. Então, ela já adiantou para nós a questão dos estudos da casa, né? Temos aí, inclusive agora está acontecendo o Evangelho Redivivo. Como ela trouxe, conhecer, meditar, sentir e vivenciar, não é mesmo? E aí nós aproveitamos para convidar, nós temos convidado vocês. O que vai acontecer no próximo sábado? Quem está lembrando? O Arraiada Feine, construindo a fraternidade. Sentem essa frase. Construindo a fraternidade. Nós não estamos falando só da fraternidade, esse espaço físico, né? Mas enquanto o ideal cristão trazido por próprio Jesus. Então, o arraiar é essa oportunidade da gente vivenciar a alegria do Cristo que Ele traz na Boa Nova, né? E nós temos o convite ao trabalho para cada um de nós, porque o trabalho no bem é que nos transforma, não é mesmo? E aí, durante todo esse tempo, a gente tem convidado vocês não só para participar na doação das prendas, né? Para as barracas de jogos, alimentos, ingredientes, mas o trabalho também, né? Então, em tempo, nós estamos assim na reta final dessa confraternização, convidando todos vocês, cada um, a gente sempre tem algo para dar, e nós temos. E o que nós temos no pouco é muito para quem recebe, porque o trabalho é coletivo, né? E para quem não participou muito dessa construção, né? Tem sempre gente chegando, saindo. Essa casa maravilhosa que a gente sabe que o trabalho é conduzido pelo alto, foi tudo assim, está sendo com o trabalho. Então, o chamado é: sigamos trabalhando com Jesus, unidos, porque a obra continua, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem nos procurar no final, na recepção. Inclusive, no sábado pela manhã, estaremos aí, né, organizando as barracas, nos preparativos das bandeirinhas, então estão todos convidados. Gente, tem trabalho para o início, meio e fim. No final, inclusive, para ajudar a desmontar as barracas, organizar, limpar. Isso é muito bom, nesse clima de fraternidade, tá bom? Quem sentir aí no coração tocado, queremos juntos seguir aí com Jesus, né? No chamado aí da construção da paz, junte-se a nós, tá? Então, no mais, vamos agradecer, né? Vamos fechando os nossos olhos. Vamos cantar uma música, Súplica a Jesus. Quem souber, cante conosco. Jesus, no silêncio da prece, meus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor
e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra, acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra, acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Nas vibrações dessa música, nós agradecemos a Deus nosso Pai, Senhor da vida, a Jesus, nosso irmão maior, nosso modelo, ao irmão Miramês, os mentores dessa casa, todos os trabalhadores que ombreiam conosco. E buscando o melhor em nossos corações, unidos num só pensamento, sentimento, nós irradiamos em favor de toda a humanidade, em favor dos dirigentes de todas as nações, em favor de nossos irmãos sedentos do Evangelho, do consolo, dos que sofrem, os aflitos, em favor daqueles que anseiam tanto por sentir a presença de Jesus em suas vidas. Rogamos ao Pai por todos os nossos irmãos e que, renovados nas lições do Evangelho de Jesus, da presença do amigo Nazareno em nossas vidas, possamos seguir no trabalho, no bem, na nossa caminhada, um passo de cada vez, seguindo o Mestre. Que permaneçamos na tua paz e no teu amor, hoje, agora e sempre. Amém. Tenhamos todos um bom domingo. Quem precisar do passe, mantendo em sintonia, no silêncio, que atenderei uma prece, tá bom? Muito obrigada.